O Pará tem jogado improvisado, né? E ele já tem. Eu particularmente não gosto muito disso, tendo jogador naquela posição. Me parece que é o Pará que vai jogar na lateral esquerda. Quem jogou bem hoje, o Flamengo não jogou bem, Roger. O Flamengo não jogou bem, mostrou uma equipe totalmente desentrosada, sem criatividade, sem imaginação, se perdendo completamente depois do gol. O time muito embolado. As jogadas não saíam naturalmente, e no primeiro tempo, como eu acabei de falar, muitas jogadas, jogador se desfazendo da bola. Você sabe muito bem, quando o jogador não tem muita opção, não sabe o que fazer, e a torcida pressiona, ele joga a bola para dentro da área, se desfazendo e jogando a responsabilidade em cima dos seus companheiros. Foi o que o Flamengo fez hoje no primeiro tempo. O segundo tempo não foi diferente, só logo depois aconteceu esse golaço do Rodinei, que encontrou um gol meio que improvável, e aí depois a pressão um pouco mais do Flamengo, mas realmente não teve condições, não teve bola hoje, entrosamento e criatividade para ganhar a Outra partida. questão, Edinho, a possibilidade... Temos gente falando aí, né, Eusébio? Depois eu faço a pergunta. O Reinaldo Rueda na entrevista coletiva, vamos acompanhar. Muito bem. Mas anoche pensé, ¿no?, que era mejor prevenir, ¿no? Prevenir porque era un juego muy intenso, contra un rival muy fuerte y Alex es el goleiro de la cuarta-feira, ¿no? Alex ontem trabajó muy bien, mas era mejor evitar cualquier situación, ¿no? Ya fuera machucado, lesión o cualquier situación difícil, era mejor evitar y por ello la situación de Diego en la escalação. Rueda, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Agora acho que já se pode falar abertamente no jogo da próxima quarta-feira. Antes era evidente que ninguém queria muito falar na decisão da Copa do Brasil, porque tinha que se ter o respeito pelo Avaí por esse jogo que ainda não tinha sido realizado. Quais são seus planos para esse jogo? Como é jogar de visitante, né? Num estádio lotado? Que estratégia que você está pretendendo usar? E você tem um jogador que é muito importante no esquema tático rubro-negro, foi assim com todos os treinadores, que é o Everton, e que está se recuperando de uma lesão importante, não se sabe se ele vai jogar, né? E você deve ter observado hoje que jogadores que você pode usar no lugar dele, porque você também não tem o Everton Ribeiro, que não pode jogar na Copa do Brasil. O que esse jogador, o Everton, representa para você e como você vai fazer para suprir a ausência dele se ele não puder jogar? Boa noite, muito obrigado. El juego de cuarta-feira muy importante para nosotros y bueno, vamos a trabajar mañana domingo, segunda-feira, entrenamiento y viaje para Belo Horizonte, y por fortuna tenemos todo el equipo, con excepción de Everton. Everton está en ese proceso de transición ya de empezar a hacer trabajos de campo. No sé si pueda quizá tener el nivel, ¿no?, por los días que ha hecho rehabilitación, y no precipitarlo, no correr un riesgo de que se vuelva a reincidir en la lesión, ¿no? Es buscar alternativas, vamos a mirar cuál es la mejor, ¿no?, de los jugadores que estuvieron hoy, cuál puede adaptarse mejor a esa posición, saber que hay que, desde el punto de vista estratégico, hacer un juego inteligente, un juego de gran agresividad, un equipo muy compacto y buscar el partido igual que Cruzeiro, porque la serie está abierta, está para cualquiera de los dos, y bueno, saber que el que sea inteligente, el que aproveche la situación, el que asimile bien toda la situação do jogo, vamos a resolver a favor. Obrigado. Boa noite, Will. O René voltou hoje de um longo tempo inativo. Foi um bom teste para ele, já pensando na quarta-feira? E uma outra pergunta que eu gostaria: o Mancoejo atuou hoje um pouco mais como segundo homem no meio de campo. Seria essa uma possibilidade de escalar em outras oportunidades?
esse desempenho dele, que já jogou assim no país dele, na Argentina, né? Quando nessa função, seria essa uma opção já vislumbrando uma sequência de jogos assim mais para frente? Buenas noches. Sí, yo creo que el juego de hoy nos faltó esa intensidad del segundo tiempo. Iniciamos muy bien, mas después creo que dimos posibilidad de que Avaí tomara confianza. Avaí es un equipo bien estructurado que tuvo esa situación del gol y con el 0-1 se fortalecieron y nos cerraron todos los espacios y ahí nos faltó claridad, nos faltó conceptualizar mejor en ataque para haber resuelto. Tuvimos varias situaciones de gol, pero no finalizamos bien. El segundo tiempo también yo creo que buscamos la baliza rival, mas no finalizamos bien, ¿no? Yo creo que el equipo se brindó, hizo un esfuerzo grande, puso entrega, puso mucho coraje. Y después lo de Mancuello, importante, ¿no? Viene recuperando su nivel, viene fortaleciéndose en esa función de volante por dentro, un volante mixto, porque es inteligente, tiene buen pie, buena técnica, y bueno, falta que cojas la rodada, ¿no? La rodada de jugar seguido, que no es fácil. Entonces creo que es una buena posibilidad que tenemos también. Boa noite. Eu queria te perguntar sobre o Everton também. Você falou que ele está num trabalho de transição, mas você já está pensando em alternativas. Você imagina essas alternativas já entre Gabriel, o próprio Paquetá, que hoje recuou, depois jogou um pouco mais atrás, ou até o próprio Mancoejo? E uma outra pergunta, eu só queria saber, o Rômulo hoje não veio, foi uma opção técnica, imagino, sua. Você acha que ele está um pouco abaixo ainda dos demais? Você acabou optando por trazer dois titulares, né? O Cuéllar e o Arão, para ficarem no banco. Buenas noches. Bueno, sí, lo de las alternativas, creo que lo de Paquetá también es una buena opción, ¿no? Porque maneja el perfil, es izquierdo también, es un jugador de mucha entrega, de mucha ida y vuelta, puede ser una posibilidad importante. Vinicius, que es su posición natural. Y lo de Rómulo está ya haciendo, o hizo un poco de fútbol con nosotros, mas todavía no tiene el ritmo ideal, ¿no? Le falta hacer más intensidad. Ya está recuperado de la lesión, mas le falta hacer unos días más de trabajo. Boa noite, Rueda. Bom, ouvimos aí o Reinaldo Rueda, né, na entrevista coletiva, falando das possibilidades do Flamengo, pensando já na decisão da Copa do Brasil no meio de semana, a decisão contra o Cruzeiro, e ele já dá para perceber, né, a torcida já pode começar a perceber isso, Edinho, que o Rueda já começa a conhecer melhor esse elenco, né? E isso é importantíssimo isso, né? Conhecer rápido, tentar conhecer rapidamente os seus jogadores, para na hora de escalar saber com maior convicção o que fazer. A gente está vendo também que esse jogo de quarta-feira é um jogo, lógico, importantíssimo para o Flamengo. É outra maneira, outro desenho também, outra concentração. A equipe do Flamengo não precisa ter a posse de bola, vai jogar de igual para igual. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de chegar lá e ganhar. Vai ser um grande jogo, isso não tenha dúvida disso. Edinho, essa é envolvido na decisão da Copa do Brasil. Nesse meio de semana, Roger. Não, a pergunta seria essa para o Edinho e para você, Eusébio, sobre a questão do Everton. Mas pela resposta do Rueda, não sei se Lofredo e o Peters entendem dessa maneira também, a partir do momento que ele cita que o Everton já está na fase de transição, quer dizer que a lesão já está curada. Então, no jogo final, ele 2-3 dias de treinamentos ali sentindo o que realmente vai acontecer. Ele não descartou o Everton. Eu acho que joga o Everton. Pela entrevista do Rueda agora, né? Porque já está na fase de transição. Agora, se a gente for discutir as opções que ele tem, ele citou o Paquetá, que pode ser deslocado para ali, o Vinícius Araújo, que é um jogador da posição, Vinícius Júnior, e não acredito muito no Gabriel. Nem no Mancoejo. E o Mancoejo, ele vai ter que mudar muito o sistema tático do Flamengo. Ele comentou sobre Paquetá e Vinícius Júnior. Então, para mim, ficam esses dois nomes como substitutos do Everton. Agora, é impressionante isso, você ter um técnico que é estrangeiro, isso o Flamengo já sabia, que está conhecendo os jogadores,
Tudo bem, se você falasse isso no começo de uma temporada é uma coisa, agora, no meio de uma Copa do Brasil, no meio do Campeonato Brasileiro, ou seja, o cara está tendo que chegar, conhecer os jogadores, é um negócio meio complicado. Dificulta bastante porque é o seguinte, ele está com... Tudo bem, ele veio com o status de ser um cara vitorioso no futebol internacional, lá com a Libertadores, mas a gente sabe que a pressão aqui é muito grande. E a gente tem um histórico de técnicos forasteiros, vamos dizer assim, que não deram certo. Geralmente a cobrança é ainda maior. Porque o cara que vem de fora tem tudo isso, não conhece os campeonatos, não conhece os adversários, não conhece, se o cara não conhece o próprio jogador, o próprio elenco, ele está conhecendo os adversários ainda, cada time, os times do Sul que tem uma característica, o clima dos outros estados, então assim, é complicado o cara pegar o bonde andando e ter que tocar tudo isso aí. Mas pode ganhar um título aí rapidinho, né? Também pode acertar e ganhar um título. Edinho, você escutou a entrevista do Rueda, você pensa de que forma um jogador que está em fase de transição, você que já foi treinador também, para uma final, faltando 2, 3 dias, joga, não joga, Edinho? Eu acho que joga, mas também eu acho também o seguinte, Roger, que o Rueda ele não poderia descartar hoje na entrevista o Everton, inclusive porque para deixar uma pulga atrás da orelha do treinador da equipe do Cruzeiro, ou seja, ele deixou o negócio meio que no ar. Agora, se o jogador tiver realmente condições, estiver curado, e tiver, se for verdade isso que ele falou, na transição, certamente tem que jogar o Everton, porque é um jogador que estava muito bem, cumprindo um papel tático, uma função tática importante para a equipe do Flamengo. Aí sim, mas falando também do Rueda, é o seguinte, não só conhecendo os jogadores, mas conhecendo, tentando entender o desenho, como se joga aqui, o conceito, a filosofia. Ele entende futebol totalmente diferente do que a gente entende. Eu fui jogar na Itália, quando cheguei na Itália, eu tive que me adaptar à filosofia, o conceito, o desenho da equipe, do futebol italiano. Imagina um treinador tendo que armar uma equipe com seus conceitos e não conhece muito bem o desenho daqui do Brasil. Essa é uma boa pergunta, porque você como jogador, quando foi para a Itália, eu também quando fui a Portugal, o atleta ele se adapta à região, à filosofia de trabalho do país. Mas quando um treinador de fora chega para o Brasil, quem tem que se adaptar? Os atletas à filosofia, o sistema de futebol brasileiro, a filosofia colombiana, ou ele como treinador entender como funciona o futebol brasileiro e ele se adaptar o mais rapidamente? Primeiro é o próprio dirigente que contrata um treinador disso entender que existe essa diferença, existe esse entendimento que é diferente, né? E segundo, contratar, se tem isso mesmo, essa convicção de querer um treinador estrangeiro e que tem essas diferenças, contratar no início de uma temporada para o treinador ir se adaptando e conhecendo o nosso futebol e os próprios jogadores indo conhecendo o conceito, o desenho, a proposta e a filosofia do treinador. Uma coisa importante que a gente já reparou que o Rueda tentou fazer, está tentando fazer e que eu acho que não vai dar certo, é ele tentar segurar os laterais. Quando um lateral vai, o outro fecha como zagueiro. Nós não temos essa característica aqui e os laterais não conseguem fazer isso, porque já vem da base. Você sabe muito bem disso. Não é um Rodinei, não é um Pará, que agora, quase no final de carreira, já profissional, vai conseguir fazer isso, ainda mais numa equipe do Flamengo. Já temos mais uma coletiva acontecendo e vamos acompanhar o Viseu falando aí, Felipe Viseu, vamos acompanhar o Felipe Viseu agora. Uma lesão que você teve no joelho, voltou hoje, como é que você está se sentindo? Já está 100%? Tem alguma coisa que te incomoda ainda? Então, eu agradeço a todo mundo, né, que me ajudou nessa recuperação. Como eu posso dizer, foi até o mais rápido que eu esperava, mas eu estava sedento para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Hoje eu estou bem, realmente eu estou bem. Claro que o ritmo de jogo eu vou pegar com o tempo, né? Hoje, como você pode dizer, quase 30 dias, quase um mês, muito tempo parado, né? Para um atleta ainda que joga na frente, né? Que tem que ter muita velocidade, muita movimentação. Então, agora continuar com essa cabeça positiva, né? Com confiança, retomando a confiança junto com o grupo, para que eu possa continuar arrebentando aí, dando alegria para o torcedor rubro-negro. Para muita gente, no primeiro tempo, o Flamengo exagerou na bola aérea. Você analisa da mesma forma? Você acha que, de repente, no primeiro e no segundo tempo também, deveria ter colocado a bola mais no chão? Faltou um pouco mais de criatividade? Qual que é a tua análise em cima disso? Então, eu creio que a gente até finalizou bastante ao gol, né? Mas a gente estava só com o Paquetá, né, dentro da área, então essa bola aérea até pesa um pouco. Apesar que ele ganhou, brigou bastante,
Mas, assim, eu acho que a gente, né, precisava um pouco mais ter tranquilidade. Até mesmo uma bola que ele levou mais perigo de cabeça foi uma bola que estava aqui no lado direito, viramos para o lado esquerdo e aí sim aconteceu o cruzamento. Então foi aquela movimentação, aquela paciência da equipe com o toque de bola, de girar de um lado para o outro e acontecer até de chegar à finalização ao gol. Então a gente tinha que ter essa tranquilidade sim um pouco mais, mas acontece assim mesmo, vamos agora focar para a final. Obrigado. Eusébio. Tá aí o Felipe Vizeu conversando ali com o Marcos Carvalho, conversando com os repórteres aqui na Ilha do Urubu. Felipe Vizeu que entrou no segundo tempo e teve uma grande oportunidade já nos acréscimos, uma cabeçada que ele subiu livre, mas errou o alvo, acabou jogando para fora. Ali seria o gol da vitória do Flamengo, né? Seria o gol da vitória, o movimento técnico dele, ele se equivocou um pouco, teria que só encostar, ele não conseguiu fazer, mas o Flamengo precisava de um jogador desse, precisava já no primeiro tempo, porque abusou de jogar a bola na área e sem ter aquele jogador como o Vizeu. No segundo tempo, na pressão, perdendo de 1-0, colocou o Vizeu na frente e aí realmente trouxe, perturbou, atrapalhou e levou dificuldade para os zagueiros da equipe do Avaí. Roger, Lofredo e Petras foi apenas a abertura dessa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que está entrando na sua reta final aí, Roger.